Boa noite. Já estamos nos preparando para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Muito bem. Temos 5 minutinhos. Seja bem-vindo, Alessandro, Marcos, Silvia. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Oi, Thiago. Oi. Oi, Thiago. Pela cor. Já estamos te ouvindo, tá bom? Tá bom, então bora. Estava aqui pegando um momento técnico. Bem, queridos irmãos, queridas almas amigas, uma alegria muito grande estarmos neste momento a convite dessa casa tão querida, Centro Espírita Joana d'Arc, na comemoração de 28 anos, semeando luzes e amor em nome de Jesus. O Espírito Joana de Ângeles coloca uma instituição para que possa ter credibilidade no mundo espiritual. Ela leva 10 anos. Então nós estamos diante de uma casa com mais de 2 décadas no trabalho do bem. Então que Jesus abençoe a Dona Vitória, a sua idealizadora, a Emily, a todos esses trabalhadores do bem, anônimos, que sustentam essa árvore tão frondosa, essa casa espírita, numa região de profunda carência e necessidade. Vamos iniciar, então, a nossa exposição da noite, fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, dessa benfeitora da humanidade, que é Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela, então, nos coloca: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja guardando esse ensejo. Todos nos enganamos. Desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo. Vamos orar, então. Querido Jesus,
amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas. Aqui estamos, Senhor, neste momento, nessa oportunidade abençoada, para refletirmos em torno das lições sublimes do vosso Evangelho, o que agradecemos com muito carinho e ternura, e rogamos, Senhor, que abençoe a essa equipe de benfeitores espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados, que auxiliam na sustentação dessa casa de amor, que traz o nome dessa heroína, Joana d'Arc. Mestre querido, que as doces vibrações do vosso amor possam alcançar os nossos lares, os lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas. E rogamos, Senhor, que abençoe a humanidade neste momento de profundo desafio, em que estamos passando, nesse testemunho de provas e expiações, abençoando as almas abnegadas que se dedicam plenamente em prol do seu semelhante, na busca da harmonização da saúde. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que neste momento nos encontramos sintonizados nessas reflexões e que possamos internalizá-las profundamente, gerando em nós nossa autotransformação. Dê-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Nós estaremos refletindo num assunto bem importante, o Centro Espírita, um porto seguro. Naturalmente, nós vamos buscar uma referência maior, que é Jesus. E quem de nós não temos saudade de Jesus? João, no seu Evangelho, ele coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que isso significa? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para nos tutelar. Então vejamos o carinho, o amor e a ternura de Jesus por todos nós. Por isso que ele afirmou que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele recebe a Terra que se desprende do Sol como uma nebulosa e junto com sua equipe de arquitetos e geneticistas, ele foi prepará-la para nos receber. Então essa maravilha de mundo que nós vivemos, nessa diversidade das flores, o entardecer, o amanhecer do novo dia, reflete o psiquismo de Jesus, o seu carinho, a sua amorosidade, a sua sensibilidade por todos nós. E mais ainda, João também nos coloca que Jesus, ele já prevendo a sua crucificação, ele nos promete. É um registro de João, no capítulo 14, versículo 15 a 16, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então vejamos o carinho e a ternura de Jesus, porque mesmo antes dele, ele já havia enviado vários outros mensageiros para estar preparando a humanidade no momento oportuno em que ele viria. Podendo ter descido no dorsal de astros, ele vem na simplicidade de uma manjedoura.
E ele vem falar de coisas tão simples. E o que é o simples? Num pensamento da psicologia tibetana, é a complexidade que se resolveu. As pessoas que agem com simplicidade são aquelas que têm uma boa confiança de si. Por isso que Jesus também afirma no seu evangelho: bem-aventurados aqueles que têm a sua simplicidade de coração, a humildade de coração, estes verão a Deus. Porque o seu olhar está descomplicado, desataviado das questões circunstanciais da vida. Convive com as questões circunstanciais, mas com profundidade. Então é por isso que Jesus veio dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O nosso tema da noite é o Centro Espírita Porto Seguro. Então, quando Jesus promete o Consolador, com a sua pré-vidência e a pré-ciência, naturalmente ele saberia e já teria já no seu planejamento passo a passo de como isso se daria. Ainda em João 14:26, ele coloca: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, este outro Consolador viria com um papel específico de reviver o seu evangelho em espírito e verdade. E quando ele coloca que ficará convosco eternamente ou para sempre, naturalmente nós já podemos deduzir que este Consolador não estaria centrado numa persona, porque a persona é o nosso nome, a nossa posição social. Lacordaire só serve para essa encarnação. Nós temos prazo de validade enquanto persona, não enquanto espírito imortal. Então, este Consolador, ele viria centrado em algo para ficar permanentemente conosco. E essa permanência, ela vem justamente centrado dentro das leis e das virtudes. Então, vejamos a visão de Jesus. E segundo anotações que foram colocadas em obras póstumas, o codificador Allan Kardec coloca que uma vez por mês, durante 15 minutos, ele tinha supervisão do Espírito de Verdade na confecção do Livro dos Espíritos. Então vejamos que nós trazemos conosco um manancial supervisionado por Jesus. Então a doutrina espírita, assim como o advento do microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio descortiná-lo, a doutrina espírita também chega como o telescópio da alma, certificando quem nós somos, enquanto ser inteligente que povoa o universo, comprovando que a morte não é o fim, nem nascimento é o começo. Veio comprovar, inclusive, a fala de muitos desses mensageiros que vieram em seu nome, como Sócrates, como Buda e tantos outros pensadores. Quando Buda diz que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. A doutrina espírita vem justamente certificar que nós somos espíritos imortais. E veio reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então nós perguntamos, se Jesus já havia previsto o advento do codificador, a vinda do codificador, do Consolador, melhor dizendo, nós podemos dizer que Jesus também havia previsto a criação da casa espírita. Joana de Anjos, no livro SOS Família,
ela coloca que a família ela é a célula máter da sociedade. Então, nós podemos dizer que a casa espírita é a célula máter do movimento espírita? Podemos sim. Mas ela veio justamente para reviver o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, dentro desses preceitos que Jesus vem fundamentar pedagogicamente ou andragogicamente. Vem justamente nos trazer uma concepção do mundo e também abrangendo o homem como sendo esse ser viajor do tempo e dos mundos, que cada mundo é um laboratório de Deus, assim como cada país é um laboratório na Terra em que nós reencarnamos, nos estagiando conforme os nossos psiquismos. Espíritos belicosos vão reencarnar em regiões ainda há belicosidade. Espíritos que têm falhas morais, de caráter, de honestidade, vão reencarnar em países onde serão testados também semelhantemente. Então, a grande proposta educativa de Jesus, ela está realmente comprometida com a nossa transformação pessoal e, ao mesmo tempo, colaborando com a transformação do nosso orbe, da casa onde nós moramos. Porque Allan Kardec fala das categorias de mundos. Nós estamos na categoria de provas e expiações. A literatura espírita nos mostra que muitos dos espíritos que hoje estão reencarnando estão tendo as últimas oportunidades. E muitos que estão desencarnando já não mais reencarnarão na Terra. Assim como os capelinos vieram para a Terra num dado momento, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, a Terra também está passando por este momento de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, essa pedagogia de Jesus, ela é baseada na participação de cada um, conforme nós vamos ver na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. E eles afirmam categoricamente que não, porque o amor de Deus ele é equânime, as leis são para todos nós. E é através das suas leis que Deus se manifesta junto à sua criação. Então, na questão 115, diz, fomos criados simples e ignorantes. Simples, a semelhança de uma criança que entra para a escola pela primeira vez, ela não tem a compreensão do processo pedagógico da escola. E ignorantes, nós fomos criados simples e ignorantes, ignorantes da verdade. Dessa verdade, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontra escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, nós também estamos ignorantes no nível do conhecimento da verdade. Nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Então, a pedagogia de Jesus ela está alicerçada nessa visão do homem integral. E numa relação reflexiva diante das leis. Ou dialógica, como nós estamos vendo, a própria metodologia que a FEB está utilizando. Então, vamos observar que, assim como existem as leis físicas, químicas e biológicas, nós, enquanto seres inteligentes do universo, nós estamos mergulhados também nas leis morais, diferente dos animais, que são regidos por automatismo. Nós trazemos conosco a possibilidade da reflexão, do raciocínio, do pensamento. Isso é muito libertador. E aí, lá na própria questão 115, aqueles de nós que abraçamos amorosamente essas leis, nós já podemos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, nós vamos
trazer conosco dores e sofrimento, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude. A dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, Jesus, já antevendo que os seus ensinamentos seriam esquecidos e deturpados, Jesus nos promete enviar este Consolador para ficar conosco para sempre e reviver o que ele tinha dito e nos ensinar aquilo que ele não podia ter dito, devido à nossa imaturidade psicológica, espiritual da época. Segundo Emmanuel, quando Jesus veio, ele veio num estágio em que a humanidade já fazia jus o despertar do ser crístico que nós somos. Então vejamos que nesta viagem da busca da evolução, nós, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim: nessa busca da nossa evolução, nós criamos alguns descaminhos. O que são os descaminhos? Os equívocos, os nossos erros por ignorância, e descaminho em relação à lei de justiça, amor e caridade. E ela diz assim: nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. É a forma dela chamar os nossos defeitos, os nossos desmandos. Experiências não legítimas. Porque tudo aquilo que nós fazemos é aprendizado. Dentro de nós não existem mapas de derrota. Dentro de nós existem fatos. A forma como nós lidamos com estes fatos é que vai estar nos levando a uma libertação, uma autorresponsabilização, ou vamos estar nos culpando, ou muitas vezes fazendo ou arrumando desculpas, e é o que Joana de Ângeles nos coloca. Então, nesses descaminhos, nós adquirimos experiências não legítimas que estarão manifestando em nós na forma do ego evidente ou do ego mascarado. Então, vejamos a importância que tem nós buscarmos conhecer a doutrina espírita. Assim como o geneticista, hoje a Embrapa, quando cria uma soja resistente à praga e no alto índice de produtividade, os geneticistas não foram criar uma nova soja. Por entenderem da lei da genética e manejando a lei da genética, trouxe o progresso nesse aspecto. Da mesma forma, quanto mais nós conhecermos as leis divinas, que Allan Kardec coloca pelo menos 10 na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos conseguir desfrutar melhor de quem nós somos, naquilo que nós fazemos, estamos ou que nós temos. Então, no advento do Livro dos Espíritos, que vem em 1857, trazendo consigo o atestado de óbito da morte, porque até a doutrina espírita falava da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. Da doutrina espírita, ela vem comprovar todos os seus postulados. E vem justamente inaugurar para a humanidade o advento do que Jesus havia prometido, do Consolador. Tanto é que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma das mensagens, que diz mais ou menos assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. E a mensagem vai dizer: quem é que esteve outrora? Então é Jesus. Então é importante que nós tenhamos essa convicção. O Espírito Joana de Ângeles coloca que equivoca-se aquele que diz ser quem não é, porque isso é presunção, vaidade, tanto quanto aquele que não diz ser quem é, porque aí é omissão. Então está muito claro lá no Livro dos Espíritos, nós somos os trabalhadores de última hora, porque nós já morejamos em outras áreas, no campo da fé, e muitas vezes malbaratamos a oportunidade. E aqui estamos com a oportunidade renovada. Isso está muito claro no livro Transição Planetária, no livro Após a Tempestade, uma mensagem que se intitula
labor em equipe, muito interessante, de Joana de Ângeles, vem realmente certificar que nós somos aqueles que tivemos com Cristo, já morejamos em outras áreas doutrinárias e hoje estamos na doutrina espírita. Então vejamos a importância que tem de nós estarmos buscando viver esse chamado do Espírito de verdade no momento tão oportuno. Porque, realmente, a doutrina espírita ele é o Consolador prometido, conforme nos diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Na segunda parte, no capítulo 4, ele nos fala da realidade que é o Consolador prometido, a doutrina espírita. Em João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos eis de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós estamos tendo Jesus de volta através da doutrina espírita. Então o Espiritismo ele realiza, como ficou muito bem demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer ser o seu criador. Ela é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino que preside o Espírito de verdade. Que nada, como diz Emmanuel, que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, a doutrina espírita vem justamente testificar o seu evangelho, comprovando plenamente. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 352, é perguntado a ele: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E ele responde de uma forma magistral: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Neste momento de grande desafio que nós estamos agora, nessa pandemia, que às vezes nós ouvimos: estamos todos no mesmo barco. Não, não é verdade. Essa situação virótica que a humanidade está passando, ela veio justamente mostrar que todos somos iguais perante as leis divinas, celestes. É algo que alcança quem está num barraquinho, na choupana, como alcança o primeiro-ministro da Inglaterra. Depende de questões financeiras. Então, todos nós estamos neste mar revolto, mas não no mesmo barco. Porque há muitos daqueles que estão passando grandes necessidades de ordem material, mas está ancorado no barco da confiança, da fé, na certeza de, como disse Jesus, o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Pessoas que estão ancoradas na fé convicta, sabendo que nós somos resultado das nossas próprias ações e que buscam o barco da oração, da meditação e da reflexão. E aí nós, então, perguntamos: qual é o objetivo, então, principal da doutrina espírita? Principalmente num momento como este, onde nós estamos vendo aquele indivíduo, aquele companheiro, aquela alma querida que vê o seu ente querido desencarnar e não pode acompanhá-lo numa despedida, no seu funeral. Alguém que deu muito de si numa relação e que, às vezes, nós temos muito dessa alma querida conosco. Olha a dor e o sofrimento que alcança todos nós. Então, qual o objetivo essencial da doutrina neste momento? É justamente
resgatar para nós o Consolador prometido por Jesus, o de reviver o seu Evangelho em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteador, principalmente as obras kardecianas. Vejamos quando Jesus coloca com todo carinho: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. A casa do meu pai há várias moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Olha o quanto isso é consolador. Então, está claro no Evangelho, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, não é justo nós, aqueles que somos bafejados pela mensagem espírita, estar nos omitindo, como diz Joana de Ângeles, não dizendo quem nós somos. E aí vamos perceber que, além de promover o Consolador, o objetivo essencial do Espiritismo é justamente trabalhar nas duas questões principais: consolar orientando e orientar consolando. Para isso é muito importante nós meditarmos sobre como funcionavam as igrejas no primórdios do cristianismo. E Emmanuel nos coloca isso no livro Paulo e Estevão, onde nós vamos ver a simplicidade, o carinho, a dedicação dessas almas abnegadas que hoje nós desfrutamos do que desfrutamos graças às semeaduras deles. Então vamos observar, por exemplo, na parte quarta ainda do livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz que a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém, que era muito maior. Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite, onde faziam aquelas trocas de ideias. Ele ainda diz: os israelitas, distante do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por um soberanos laços fraternais. Raríssimos o que falavam na circuncisão, e que, por constituírem franca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendência profunda do amor espiritual, a solidariedade estabelecendo-se com fundamentos divinos. Esse é o nosso convite. Da casa espírita como sendo o porto seguro. Que nós tenhamos o cuidado, como diz o Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita. Cada um de nós temos uma filosofia política desse ou daquele partido. E é muito compreensivo. Mas na casa espírita, nós devemos nos abster dessas colocações e o respeito, como alguém que torce para um determinado time de futebol merece todo o respeito, porque isso está ligado a um processo sociocultural de cada um. Então, o espaço da casa espírita é um espaço de fraternidade, onde todos nós somos convidados ao mesmo trabalho e convidados pelo mesmo pastor, justamente para que nós possamos viver a proposta de Jesus, que ele praticou ao longo do seu messianato. Nos ensina que qualquer atividade realmente educativa do espírito imortal deve ser isenta de separatividade. E qualquer ideia, qualquer postura, qualquer conduta nossa que não agrega, nós devemos nos abster. Ganha primeiro nós mesmos. Porque, assim como a família é esse laboratório da formação do caráter da criatura, nós vamos ver a casa espírita também como sendo uma extensão, muitas vezes, da família espiritual. E Jesus é o nosso modelo. Quando, na questão 625, Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que nós podemos tomar como modelo e guia da humanidade. E a resposta é Jesus. Então, Jesus não é o modelo e guia dos espíritas,
somente. Ele é o tutor da humanidade. O Espírito Joana de Anjos, aliás, o Espírito Alcione, no livro Renúncia, coloca que, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus está no leme. Então, neste momento em que nós estamos vivendo essa turbulência, há uma programação espiritual, há uma razão de ser. Quem não leu, vale a pena ler o livro A Caminho da Luz. Nós vamos ver o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, descrevendo o carinho, o projeto, os estudos minuciosos que Jesus fez e tutela a todo momento para a humanidade. Então, nós não estamos como uma nau desgovernada. Por isso que Jesus realmente é um modelo e guia. Em Obras Póstumas, projeto 1868, Allan Kardec coloca, aliás, uma anotação que ele teve, foi colocada, diz assim: somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os bons espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Então, vejamos o papel da casa espírita como sendo esse porto seguro para que nós, essas almas que já temos as experiências em outras agremiações doutrinárias, hoje estamos alcançados pela a fé raciocinada, que Allan Kardec coloca: a fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, assim como Allan Kardec prevê a experiência que estaria nos esclarecendo o caminho a seguir, é chegado o tempo em que devemos, baseado nas experiências obtidas até agora, desenvolver uma proposta de educação integral do ser espiritual que somos. Principalmente na intimidade da nossa casa espírita. Não aquele estudo que, ao longo dos anos, nós, enquanto dirigentes e coordenadores de atividades da casa espírita, absorvemos da educação formal a visão cognitiva. Que às vezes nós sabemos as perguntas do Livro dos Espíritos. Mas qual é o sentido para mim? O que significa quando Jesus diz que o bom pastor dá sua vida para as ovelhas, para suas ovelhas? Então, bom pastor somos nós. E as ovelhas? As nossas virtudes. Então, eu vou dar a vida dos meus movimentos egóicos, dos meus preconceitos, dos meus melindres, das minhas mágoas, em prol do exercício, do empenho de desenvolver as minhas virtudes, que são as minhas ovelhas. Porque, como diz Emmanuel, nenhuma vírgula do Evangelho está desprovido de um sentido espiritual. Então, é muito importante quando nós buscamos refletir com Kardec. Porque Kardec, eminentemente, todo o seu trabalho é reflexivo. Quando ele pergunta a Santo Agostinho, na questão 919, qual é a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Santo Agostinho responde, recorrendo a Sócrates, um sábio da antiguidade, já disse: conheça a ti mesmo. Mas Allan Kardec, que foi beber na fonte também desse grande pedagogo Henri Pestalozzi, que é o pai da pedagogia reflexiva, que ele fala que educar é coisa do coração, porque senão nós não sentirmos que esse ensinamento tem sentido, nós não vamos aplicar, nós não vamos nos empenhar. Por quê? Nós temos os 3 níveis de ignorância: não saber, não sentir, não vivenciar. Então é importante digerir o conhecimento. E a casa espírita, ela tem esse papel. Por isso que Allan Kardec diz assim, olha, que o
o desenvolvimento dessa reflexão, do conhecimento, não é uma educação intelectual, mas é educação moral. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A, ele coloca: fazei como eu fazia. Olha aí, um fenômeno moral. O que é um fenômeno moral? Aquele indivíduo que o que ele fala, ele faz. O que ele faz está em sintonia do que ele fala, do que ele pensa. Então, nós temos uma sintonia dentro das leis, principalmente lei de amor, justiça e caridade. Então, eu vou tratar o meu companheiro com indulgência, com respeito, não é para agradá-lo, porque eu sou o primeiro beneficiado de mim mesmo, porque eu sei que eu tenho a lei de liberdade para fazer o que eu quiser. Mas as leis são solidárias. A lei de liberdade está de mão dada com a lei de responsabilidade. A lei de causa e efeito, isso vai voltar para mim. E aí eu passo a entender melhor quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, como a flor. Como é que ela pode perfumar o jardim se ela não se perfumar primeiro? E assim somos nós. E quando também Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, como que Deus se manifesta junto às suas criaturas? Através das suas leis. Então, amar as leis divinas, amar as leis que estão na nossa consciência. E amar, quem ama, cuida. Quem ama, não maltrata. Quem ama, se dá o melhor. Então, o papel da casa espírita, ela vai justamente nos ajudando a formar os caracteres, que vai incutir novos hábitos. Então, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, como diz Allan Kardec. Então, a educação, enquanto espírito imortal, desses valores. Então, da forma como os nossos centros espíritas, felizmente, hoje, eles estão fazendo todo o processo de mudança. Mas houve um período em que a casa espírita, muitas vezes, fazia, às vezes, um desserviço. Fomos fazer uma palestra, uma casa espírita, e a casa espírita, ela tem justamente esse aspecto de escola, não a escola formal, mas onde você vai estudar para formar novos caráteres, novos hábitos. E, ao término da palestra, um companheiro foi e disse: olha, tem uma senhora que gostaria de conversar trocar algumas ideias pelo que você colocou na palestra. É possível? Sim, vamos conversar junto. E aí, quando nós fomos conversar, e a palestra falava justamente o direito à felicidade, que todos nós temos, mas todo direito tem um dever, e o dever é nós nos tornarmos felizes, porque nós já trazemos dentro de nós todas as qualidades necessárias para nos tornarmos felizes. E ela foi e disse: olha, eu sinto, embora eu estude a doutrina espírita já há mais de 20, 30 anos, que ela estava dizendo, mas eu não me permito ser feliz. Falei: mas como assim? Porque eu sou uma assassina. Falei: não estou entendendo. Ela disse: não, acontece que aos 18 anos eu cometi um assassinato, eu fiz um aborto. Mas até hoje isso me perturba, isso me acompanha. E eu fui e disse: quantos anos você tem? 56. De lá para cá, você mudou? Mudei. Você faria hoje o que você fez lá? Não, jamais, pelo contrário. Eu sou professora universitária. E por ironia do destino, às vezes eu estou dentro da sala de aula, eu olho assim, olha aquela jovem, ela está grávida, está pensando em aborto. Eu dava um jeito de me aproximar e realmente ela estava grávida. Com isso, eu tenho 7 afilhados. Não me dou conta de quantas eu ajudei com o enxoval, inclusive falando com as famílias para poder acolher a gestação. E hoje é a alegria da família. Eu disse: então veja, o grande papel da doutrina espírita é nos ajudar a nos educar. E educar é reformular hábitos. Formar hábitos, reeducar é reformular, como o próprio codificador coloca.
E ela foi disse, mas eu tenho algo dentro de mim que eu não me permito. Eu disse, veja, você como professora, e usamos uma metáfora, você naturalmente tem seus alunos. Quem que é mais importante? A conta que o aluno está errando ou o aluno que está errando a conta? Ela disse, como assim? Quem que é mais importante? Você veja, o aluno que está errando a conta, ele vai sempre errar aquela conta? O errar também não é um processo de aprendizado? É. Então você está confundindo a conta errada com quem errou a conta. Você está confundindo aquilo que você fez com quem você é. Porque quando Jesus coloca que o Pai quer a morte do pecado e não do pecador, e Joana de Ângeles coloca, quem é o anjo de hoje? O pecador arrependido de ontem. Então, o que é o mais importante? Quanto de bem você já fez? Você tem filhos? Sim, sou casada, tenho 4 filhas. E se olha, veja então a importância. Agora, é importante que você faça um trabalho contextualizado, porque é isso que a doutrina espírita nos ajuda. Se as leis humanas, você tem atenuantes e agravantes, as leis divinas também. Então, vejamos, você com 18 anos, você tinha a lucidez que você tem hoje? E em que circunstâncias que você fez? Ela disse, é verdade. Eu estou sentindo que está saindo alguma coisa de mim. Mudou o fato? Não. Mudou a forma de ver o fato. É o que Jesus fez com a mulher carente, afetivamente. Naquele momento, ele pergunta àquela turba, aquele que tivesse nenhum pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que ali também são almas altamente atormentadas em profundos conflitos dos mais diversos. Ele exerceu da indulgência naquele momento, para com aqueles e para também com a mulher. E logo depois, o que ele faz? Ele ajuda a mulher a ter uma visão contextualizada. Mulher, cadê aqueles que lhe condenavam? Também se foram, Senhor, pois eu também não lhe condeno. Agora vá. Então ele começou a refletir com ela. É isso que você quer, meu amor? Você vai encontrar você através do outro? Porque ele sabia, ali estava a adúltera, e o adúltero estava onde? Então tudo tem uma relação. Por isso que o Espírito André Luiz diz assim, os nossos pensamentos geram as nossas atitudes. E as nossas atitudes geram o pensamento do outro. E quando nós começamos a conversar com ela dentro dessa visão reflexiva, ela disse, pois é, pois a quem eu me entreguei foi um covarde. Foi meu professor, ele foi meu primeiro tudo. E que ele tinha 38 anos. E quando eu disse que estava grávida, ele então colocou, mas quem garante que é meu? Então vejamos que situação. E ela disse, meu pai era uma pessoa muito ignorante. Aliás, ele havia assassinado o vizinho por questões de terra. E ele dizia que se nós engravidássemos, ele não teria o trabalho de nos poupar fora de casa, ele nos mataria. E eu pensei naquele momento, e quando aquele covarde disse, a única coisa que eu posso fazer é lhe levar para fazer um aborto. E eu fui. Agora eu estou percebendo o quanto é importante refletir e ver de uma forma contextualizada. Vejamos a importância da casa espírita nesse papel de acolhimento. Muitas vezes a pessoa tem um conhecimento formal, mas falta ali o conhecimento emocional, afetivo, porque às vezes nós estamos ancorados em crenças limitadoras e nós temos 2 lógicas, uma é racional e outra é emocional. Na lógica emocional, nós somos atemporais. Então este é o papel da doutrina espírita. E Allan Kardec vai justamente como sendo esse mensageiro do Senhor, que veio trazer para a humanidade esse edifício da nova era, ele coloca no seu tríplice aspecto, o científico, filosófico e religioso. No aspecto científico está ligado ao saber, porque todo e qualquer postulado da doutrina espírita nós podemos comprovar. Está ligado ao conhecer. O aspecto filosófico é uma filosofia de ordem comportamental. À medida que nós vamos internalizando essa filosofia de que nós somos filhos de Deus, o aprendiz da vida, que eu me amo,
que eu sou convidada a amar a vida e ter realmente as reflexões do trabalho que Jesus fez conosco, eu vou justamente meditando, refletindo. Então eu começo a já ter uma mudança de comportamento, não por obrigação, mas que eu vou me conscientizando e vou me interagindo nesse espírito de religiosidade ou religioso, que está ligado ao que Jesus colocou. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Porque como é que eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? E é isso que a Casa Espírita vem também nos ajudar como um porto seguro. Saber que eu sou um ser em processo de elevação espiritual. Mas todos nós já somos um Cristo interno, como Jesus colocou. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então, quando nós buscamos verificar, como o Allan Kardec nos coloca com todo carinho, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações, mostrando com isso que toda e qualquer virtude é algo que é desenvolvido. Às vezes nós nos cobramos ou cobramos de alguém. Como é que pode você, com tanto conhecimento, você está fazendo isso que você está fazendo? Então nós vamos perceber que o conhecimento não é ele que vai gerar mudança, ele é o leme do barco, como diz Emmanuel no livro Estudo de Viva. Mas é essa internalização. Então eu passo a desenvolver esse espírito de religiosidade. E Joana de Ângeles nos traz uma tríade muito importante, que ela coloca humanizar, espiritizar e qualificar, que é muito interessante. Ela coloca que na humanização virá auxiliar-nos a qualificação e nos dirá que não temos mais o direito de permitirmos naqueles erros que nós cometemos outrora. Quer dizer, o direito no sentido de que é por ignorância. Nós não temos mais como negar essa ignorância. E ela diz que o espiritizar ou a espiritização nos alcançará a condição de verdadeiros espíritas, mínimas qualidades do homem de bem, muito bem definida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos ter essa visão não dogmática sobre nós, de pecado, de Deus punitivo, mas essa visão que Jesus nos traz deste Deus de amor, esse Pai nosso. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma visão sobre nós fenomênica, porque não existe sentimento certo, nem sentimento errado. Nós temos um pensamento que vai naturalmente despertar um sentimento e que cria uma energia mental, ou é de raiva, ou de alegria, ou de tristeza, ou muitas vezes de menos-valia. Então, é uma situação psíquica, fenomênica que está acontecendo. Então, é importante que eu busque, conforme a questão 919A, que Santo Agostinho nos coloca, que eu passe em revista minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. Então, Joana nos traz justamente essas reflexões, que, aliás, a Federação Espírita Mato Grosso, como equipe, veio desenvolver, resgatando esse pensamento reflexivo sistêmico do codificador, criou uma metodologia que chama o nome de espiritizar, que não vem criar nada novo, mas vem nos ajudar a sair dessa visão meramente cognitiva. Que o papel da casa espírita é nos ajudar a nos tornarmos fenômenos morais. Fenômenos morais são aquelas pessoas que fazem diferença nas nossas vidas. Todos nós, na nossa família, temos aquela pessoa referência. E essa visão reflexiva, ela se baseia em 4 pilares. Na consciencial, que deve estimular diretamente a consciência, convidando-nos a investigar as leis que estão presentes na nossa consciência, para auxiliar-nos no nosso processo de desenvolvimento do espírito imortal de forma consciencial. Como Jesus colocou para Pedro, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes?
Em outras palavras, Jesus diz assim, Pedro, perdoar é virtude. Então, virtude é treino, Pedro. Vai treinar. Então, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o consciencial, ele nos traz essa visão das leis, que nós possamos amá-las, porque são as leis que Deus as criou para que nós tenhamos uma referência na nossa trajetória evolutiva. A outra base é do conhecimento com base no pensamento reflexivo consciencial, como nós fizemos com aquela professora. Ela tinha uma formação formal, mas com o intuito de fomentar reflexões que estimule o conhecimento e que nós busquemos nessa sintonia que faça sentido para nós. Que o Evangelho de Jesus é algo que toca o coração. O Emmanuel diz assim no livro Estude Viva, o nosso intelecto é o leme do barco para dar a direção, que é o conhecimento. Agora, o que vai mover o barco, que vai o impulsionar, é o emocional, por isso motivacional. Então, se não tocar o nosso coração, eu não vou empenhar nisso. Então, é muito importante nós refletirmos. Outro dia eu estava no meu trabalho, uma avó junto com a neta, e a neta numa dificuldade lá, dizendo, olha, eu vou chegar lá, avó, vou falar isso, vou falar aquilo. Ela deu a hora que a neta deu uma pausa, ela pôs a mão no joelho da neta, meu amor, reflita se tem sentido o que você quer fazer. Se não tem, põe sentido no que você está falando. Pôr sentido justamente é o quê? O que eu quero com o que eu estou fazendo? Onde é que eu quero chegar? Como resultado eu vou ter com o que eu estou fazendo? Porque existe a lei de causa e efeito. Então eu vou refletir, não é me censurando, não é me criticando. O terceiro pilar é praticar, estimular a prática das virtudes, é prática. Então não adianta eu me cobrar e ficar me rotulando, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa egoísta. Isso é uma visão ideológica. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um ser virtuoso, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu tenho, em virtude da minha ignorância, uma série, como diz Joana de Ano no livro Amor Imbatível Amor, de situações de descaminhos. Eu tenho uma série de conflitos que eu trago comigo. E esses conflitos nós já os trazemos, muitas vezes, de outras encarnações ou de outras personas que nós já vivenciamos para nos trabalharmos hoje. Então, a casa espírita, ela vai nos ajudar a se olhar para trás, não no sentido de ficar querendo tomar banho na mesma água do rio 2 vezes, nos criticando, olha, eu fui mal, olha o que eu fui. E se eu fui realmente quem eu fui, nós não perdemos o nosso magnetismo. Então, veja, hoje eu vou utilizá-lo de forma amorosa, como eu venho me empenhando. E isso que caracteriza o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. E o quarto pilar é estimular a aplicação desse conhecimento. Porque o que adianta eu não me empenhar nessa busca da autotransformação? Há uns anos atrás, minha filha tinha 6 aninhos, cheguei na casa espírita e ela foi e disse, pai, por que o senhor aqui na casa espírita chega sorrindo, abraçando todo mundo, lá em casa o senhor é aquela brutalidade? Eu falei, sim, ainda brigou com a gente no carro. E é verdade. É na intimidade do lar que nós somos a manifestação daquilo que nós trazemos conosco. Tanto amorosamente, positivamente, como também das não virtudes a serem trabalhadas, como disse Joana de Ângeles. Então é muito importante que eu tenha uma visão fenomênica sobre mim. Então eu me pergunto, tem algum lugar em que eu trato as pessoas melhores? No caso, ela deu o exemplo da casa espírita. Então, como que eu posso fazer para levar para a minha casa, para a intimidade com minha esposa, com meus filhos, este comportamento que eu tenho na casa espírita? Porque nós somos um ser que temos manifestações de várias formas, dependendo das situações. Então, é importante que eu veja aquilo que eu deixo a desejar, uma visão, acima de tudo, de indulgência para comigo. Então, o que é o centro espírita?
O centro espírita é uma escola de formação espiritual e moral. O centro espírita é local de trabalho onde o homem se reestrutura, despojando-se do homem velho e transformando-se no homem novo, conforme está no livro Orientação ao Centro Espírita, editado pelo Conselho Federativo Nacional. Para encerrar a nossa fala, nós vamos buscar uma mensagem de um benfeitor da humanidade, Eurípides Barçanufo. Quem não leu, vale a pena ler o livro Ave Cristo. Ali nós vamos encontrar dois grandes personagens que são benfeitores da humanidade. Um deles é o nosso querido Dr. Bezerra, na persona do Quinto Varro, ou ele vem numa única encarnação do filho dele, com uma proposta de resgatá-lo para o Evangelho de Jesus, 2 vezes. Ele veio como Quinto Varro, depois ele volta como uma criança, como Quinto Celso. Veja, no ano de 250, o Dr. Bezerra já não precisava mais reencarnar, ele reencarnou. Então veja o espírito de renúncia dessas almas. E o outro personagem é o Rufus, aquele que teve a sua família vendida porque tornou-se cristão. Que logo depois ele reencarna e volta como Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentano na cidade de Minas Gerais. E a história de Eurípides ela é formidável. Nós vamos entender qual é o papel da casa espírita ajudando alguém na sua autotransformação. Eurípides Barçanufo tinha um tio, e esse tio era espírita, e Eurípides tinha uma crença, porque ele era católico. Aliás, foi ele quem ajudou, inclusive, na criação da Associação São Vicente de Paula, na cidade onde ele morava, que é Sacramento. E, além disso, ele era o contador, o guarda-livro da igreja. E ele tinha um carinho tão especial por esse tio, que ele dizia: tio, o senhor é um homem muito bom, o único pecado do senhor é que o senhor é espírita, o senhor vai para o inferno. E por mais que o tio refletia com Eurípides, ele se encantava com aquilo que ele trazia, mas ele tinha um dogma. Aí a gente vai ver o atavismo, muitas vezes, que trazemos reencarnatoriamente. E numa tarde e noite de primavera, o tio de Eurípides traz um livro, depois da morte de Leon Denis, e diz para ele: meu sobrinho querido, eu não consigo alcançar a sua inteligência, mas este livro vai lhe responder. Eurípides Barçanufo começou a ler o livro naquela tarde de noite. E o dia amanheceu. Eurípides havia terminado o livro naquela manhã de primavera. Só deu tempo dele depois pegar os pertences que ele guardava na sua casa, que era da igreja, e a sua sinceridade de alma, o seu propósito. Ele foi até o Padre Monteiro e disse: Padre Monteiro, eu vou lhe entregar todos os pertences da igreja. Porque a partir de hoje, Padre Monteiro, eu sou espírita. Veja o que é um fenômeno moral. O tio de Eurípides, um fenômeno moral. Um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão. E ali nasce o Calvário de Eurípides Barçanufo. O Padre Monteiro, que era o seu amigo, passa agora a ridicularizá-lo. E, inclusive, o bispo de Uberaba vinha a Sacramento para debater com Eurípides na praça pública. E, para surpresa de todos, quando terminou o debate, a igreja foi se esvaziando e a casa espírita foi cada vez mais adepta pela conduta e a postura de Eurípides. Isso é o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão. O espírito Hilário Silva, ele conta, numa visão de Eurípides, uma mensagem, que numa noite em que Eurípides estava muito cansado das atividades que ele desenvolvia no campo da homeopatia, e ele sentiu o seu corpo se desdobrando, como ele sempre fazia, mas nessa noite foi diferente. Ele se viu adentrando um amplo jardim com flores multicoloridas, o sol por entre as folhas das árvores, o canto dos pássaros, o perfume das flores. E ele foi adentrando aquele lindo arco-íris cruzando aquele espaço,
as borboletas adejando de flor em flor, saudando o hálito da vida. Eurípides foi ficando todo inebriado, emocionado, e quando ele viu logo adiante alguém chorando, ele aproxima. E quando ele aproxima, ele pergunta: peregrino, por que choras diante de tanta beleza? E como aquele peregrino não respondia, ele insistiu um pouco mais, aproximando, e quando ele olha, que o peregrino levanta a cabeça, é Jesus. É Jesus. E o seu olhar cruza com o olhar de Eurípides. E Eurípides instintivamente começa a chorar. Daí um pouco ele regimenta forças internas e, Senhor, por que chora, Senhor? Como Jesus não respondia, só olhando compassivamente para Eurípides, ele diz: então, Senhor, tu choras por aqueles que semeiam a guerra? Não, Eurípides. E Eurípides foi enumerando: então, Senhor, tu choras por aqueles que não lhe conhecem? Não, Eurípides. Então, Senhor, por que choras? Choro, Eurípides, por aqueles que conhecem o meu evangelho, que convivem comigo, por aqueles que daqui partiram com alta cota de investimento espiritual, prometendo me emprestar as suas mãos para atender aqueles ao abandono, prometendo emprestar-me os seus ouvidos com a indulgência. Choro, Eurípides, por aqueles, e foi enumerando. Eurípides, depois de ouvir Jesus, voltou para o corpo e trabalhou diuturnamente até ser alcançado pela irmã morte, entregando o corpo no trabalho do bem. Então ele nos traz uma mensagem muito interessante, que diz assim: a primeira era da revelação espírita trouxe, através das mesas girantes, a comprovação da imortalidade da alma em provas patentes e irrefutáveis. Homens do pensamento e da razão quebraram suas incredulidades ante as manifestações mediúnicas, os fenômenos de materialização, as leis que desafiavam a própria lei da gravidade, demonstrando que aí existia uma força, além da conhecida pela ciência, porém, uma força própria da natureza. Essas conquistas vieram pelas mentes, pelas mãos e pelas vozes de inúmeros trabalhadores da mediunidade, demonstrando que a vida causal permanece depois do túmulo, prosseguindo pulsante a inteligência, o sentimento, a saudade e o amor, e que revela o trabalho incessante dos espíritos atuando na vida material, bem como os reencarnados, influenciando o mundo espiritual. Foi a era da conexão, da comunicação que ainda estamos vivendo. Nessas duas fases, o Espiritismo conseguiu demonstrar, sem dúvida, seu conteúdo nobre, sua força moral, seu trabalho para a transformação da humanidade, a sua contribuição para com o pensamento filosófico, religioso, científico, porquanto a mediunidade, porta aberta de ascensão a todas as criaturas que necessitavam dessa máxima, que é a imortalidade, para poderem tornar suas vidas com muito mais sentido e muito mais direção responsável. Mas agora, não será pelos fenômenos, nem será pelas manifestações materiais que os espíritos buscarão trabalhar nos corações das criaturas. A nova fase do espiritismo será através dos espíritas, da conduta, do trabalho de humildade,
Agora, será através da exemplificação, o maior fenômeno espírita, que essa nova fase se abre. E serão aos espíritas que compreendem a lei de amor, a necessidade de demonstrarem não mais com raciocínio apenas, mas com gestos silenciosos de todos os dias, na força da fé vibrante, que não cede ante as imposições do mundo com as suas propostas transitórias e efêmeras. O Espiritismo logrará e culminará sua verdadeira destinação através das almas que se entregarem para a regeneração de si mesmas, auxiliando a regeneração do mundo. Seremos nós, meus irmãos, as novas mesas girantes. Seremos nós, os novos livros psicografados. Seremos nós as novas manifestações de materialização do amor de Deus na Terra. Por isso, abramo-nos, sem receio, à força deste poder cósmico, não temendo se a voz dos outros quiserem falar em brados contra o nosso trabalho, quiserem atirar-nos na lama ou apontar as pedras contra nós. Seremos nós hoje os novos filhos do Calvário. Não temamos se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebermos, ao invés da compreensão e da amizade, os petardos da maledicência, da angústia contida nas almas que invejam ou que sofrem ainda as debilidades em si mesmas, por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. Abracemo-nos uns aos outros, numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. Entendamos que este é o momento da nova revelação, e será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta, e somente pela conduta, a voz eterna. Ave Cristo, aqueles que te amam, dão a vida por ti. Eurípides Barçanufo. Mensagem psicofônica na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de janeiro de 2010, pelo médium Afro Stefanini II. Busquemos, nesses momentos finais, nós buscarmos a presença amorosa de Jesus e agradecermos esta grande oportunidade do trabalho do bem. A Casa Espírita como sendo esse porto seguro. Se Jesus previu o Consolador, ele também previu a Casa Espírita. Esse porto seguro de amor, em que funciona como um hospital de almas, como uma escola de educação moral do espírito imortal, mas que funciona também como família, onde nós estamos reencontrando almas queridas
E muitas vezes nos sintonizamos por aquilo que nós deixamos a desejar. Onde muitas vezes nós vamos ver médiuns abandonando a família porque encontrou como se fosse a alma gêmea. Mas não se dá conta que também ali nós nos encontramos aqueles com quem nós ontem ferimos na área do amor e da afetividade. E hoje somos convidados a nos ombrearmos mutuamente no espírito de renúncia e de humildade. E às vezes não nos damos conta que na casa espírita também nós encontramos os nossos comparsas do passado, em que trazemos psiquicamente, às vezes, as influências, onde diante deles nós nos acovardamos de sermos nós mesmos como espíritos imortais. E muitas vezes recuamos diante dos momentos de testemunho. Então, nessa mensagem de Eurípides que nos convida, nos entreguemos ao Coliseu invisível do testemunho. Neste momento que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento da pandemia, que busquemos nós, através das ondas hertzianas, da internet, onde for, sermos como Jesus pediu a Eurípides. Nós emprestemos a nossa mão a Jesus, o nosso ouvir, o nosso falar. E que neste momento busquemos, como ele disse a Joana de Cusa, na casa de Pedro. Ela surpresa, mas Senhor, o Senhor me conhece. Ô Joana, eu sou o bom pastor. Então Jesus, além de conhecer Joana de Cusa, nos conhece a todos. Busquemos este bom pastor. Vamos orar. Senhor Jesus, coração de amor e ternura, nosso querido bom pastor, nós recordamos, Senhor, o que disseste que vieste para que tenhamos vida, e vida em abundância. Ajude-nos, Senhor, a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho e desenvolvermos conosco o espírito de humildade, de renúncia, de dedicação e trabalho. Que possamos internalizar essas lições e, através da nossa autotransformação, ocuparmos a nossa mão no trabalho do bem, demonstrando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a Ti, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família. E te rogamos, Senhor, que as nossas humildes vibrações possam servirem, de alguma forma, para ajudar-te a envolver a humanidade neste momento de pandemia. E que abençoe, Senhor, esses nossos irmãos e irmãs que se encontram desencarnando neste momento tormentoso, que possa a vossa Mãe Santíssima envolver a todos nessas vibrações maternais de carinho e de amor. Guarde-nos, Senhor, na sua paz, abençoando a nossa Casa Espírita Joana d'Arc, no seu 28º ano de funcionamento, semeando o vosso Evangelho. Abençoe-nos a todos, abençoando a toda a humanidade. Dê-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos nós, a nossa gratidão, a Casa Espírita Joana d'Arc pelo carinhoso convite, e gratidão a todos que tiveram a caridade de nos ouvir. Muita paz. Jesus abençoe os seus lares e os nossos lares. Muita paz.